já te sentiu perdida, sem saber para onde ir, ou então se casa ou compra uma bicicleta, percebendo que o lugar que tu estás não te traz uma sensação de pertencimento? Pois então, se tu já te sentiu assim em algum momento da tua vida ou está se sentindo assim agora, fica comigo porque o assunto de hoje é pertencimento. Eu falei sobre o tema que foi o meu trabalho de conclusão do curso de psicologia, que foi sobre os aspectos transgeracionais na educação dos filhos. O que é isso? Resumidamente, os aspectos transgeracionais são aquilo que a gente aprende na nossa família e a gente reproduz aquilo que a gente aprendeu, seja ele um comportamento, seja ele uma crença, um mito, enfim, que a gente aprende na nossa família de origem e a gente reproduz isso na nossa família depois. Então, seja isso algo bom ou ruim, a gente acaba reproduzindo e repetindo sem pensar muitas vezes e sem reconhecer que isso acaba sendo uma repetição. E é bastante comum a gente perceber quando a gente está fazendo algo que anteriormente julgávamos ser errado, um comportamento do nosso pai, da nossa mãe, do nosso tio, da nossa avó, seja lá quem for, e a gente olhava para aquele comportamento e dizia: o dia que eu tiver o meu filho, eu não vou agir dessa forma. E aí, quando a gente tem um filho, a gente nos pega fazendo da mesma forma, falando com a mesma entonação de voz, então a gente acaba repetindo aí algo que a gente julgava que não repetiria quando tivéssemos a oportunidade de fazer. Faríamos diferente, né? Quando fôssemos fazer determinada coisa. Então isso significa aspectos transgeracionais, aquilo que passa de uma geração para outra geração. Só que o que acontece? Quando eu fiz meu trabalho de conclusão, eu descobri que na verdade a gente reproduz, a gente repete, porque essa repetição ela é extremamente necessária para nos trazer uma referência de pertencimento. Para a gente se sentir pertencente a algum lugar, a gente precisa fazer essas repetições. Isso nos traz segurança, isso nos reforça aquele ponto de partida que eu falava também no vídeo anterior. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês e explicar um pouquinho mais sobre esses aspectos, né, de pertencimento, aquilo que nos traz, então, um sentimento de pertencimento. Eu vou usar um exemplo que é bastante comum acontecer hoje em dia, principalmente pela facilidade do intercâmbio. Então, quando a gente se muda de país, quando alguém vai fazer um intercâmbio e sai aqui do Brasil, por exemplo, e vai lá para os Estados Unidos, mesmo estando tão distante do Brasil, a gente ainda segue com alguns costumes brasileiros. E, inclusive, a gente faz questão de manter vivos esses costumes. Por quê? Porque, embora a gente esteja tão distante e a gente esteja pertencendo a um outro país, é importante isso para nós, psiquicamente falando, sentir que a gente tem um ponto de partida e um ponto de referência. E isso nos traz segurança. Pertencimento, ele deve acontecer a partir do momento que a gente se sente seguro com determinada pessoa, determinado contexto, né? Enfim, onde a gente está inserido. Então, por isso que é tão importante nos sentirmos pertencente a algo ou alguém e por isso que a gente se sente perdido quando a gente entende que a gente não pertence a algum lugar ou alguma pessoa. E vocês devem estar pensando, né? Poxa, mas como assim pertencer a alguma pessoa? Sim, a gente pertence aos nossos pais primeiramente. Depois a gente vai fazendo escolhas a quem a gente quer pertencer. Claro que nós pertencemos a nós mesmos, mas também pertencemos a outras pessoas. Então, no primeiro momento, a gente pertence à nossa família de origem e depois a gente faz a escolha daquelas pessoas que a gente quer pertencer. Bom, mas voltando um pouquinho a falar dos Estados Unidos, né? Usando como exemplo. Então, vamos supor que a gente vá morar nos Estados Unidos, né? E então, chegando lá, a gente começa a querer achar um mercado brasileiro. Porque hoje também é muito comum os brasileiros acharem mercados brasileiros, padarias brasileiras, confeitarias brasileiras, ou seja, aquilo que nos traz o gostinho do Brasil. Então a gente chega lá e a gente começa a procurar, né, recursos que possa parecer ou que possa chegar perto ou ser quase que igual às coisas que a gente tem aqui, principalmente coisas de comer, né, que nos traz tanto esse sentimento de pertencimento.
Então a gente procura o feijão preto, a gente procura uma farofa, a gente procura fazer uma feijoada, a gente procura fazer um brigadeiro. Então tudo isso vai nos trazendo aí essa sensação de não estarmos perdidos, né? Que a gente não saiu por completo do Brasil, que ele ainda faz parte das nossas vidas e do nosso contexto, mesmo não estando propriamente no Brasil. Mas as coisas que temos aqui e que podemos levar para outro país, né? Principalmente a alimentação, que é algo bem possível da gente levar para outro país, a gente vai fazer esse movimento de levar justamente para a gente não se sentir totalmente despatriado, né? Sem pátria, perdido, jogado no mundo, sem ter essa noção de referência. E por que eu quero conversar sobre isso com vocês, né? Porque para nós, enquanto cristãos, ou para ti, que talvez ainda não é um cristão propriamente dito, ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, mas que gosta desses assuntos e gosta de ouvir, né, eu falando sobre isso, eu quis trazer para a gente pensar um pouquinho sobre como que está o nosso pertencimento em Cristo Jesus. Porque muitas vezes eu acredito que a gente se questiona se tudo isso que a gente vive em Cristo, se tudo isso que a gente vive na igreja, isso de fato tem nos trazido pertencimento, se isso de fato tem nos completado. E aí vem as dúvidas, se realmente isso é algo importante e interessante para as nossas vidas. Claro que o inimigo ele acha brechas, né, para colocar dúvidas nos nossos corações. Então a gente vai se questionando, vai se perguntando, e lá pelas tantas até pode acontecer de tu pensar assim, mas nada disso mais faz sentido, eu não quero mais viver essa vida em Cristo e eu vou agora viver outras coisas na minha vida, totalmente diferente do que eu tenho vivido nesse momento. Ok, acho que o livre-arbítrio ele tá aí pra gente tomar essas decisões conforme a gente julga que é importante, interessante e que faça sentido pra nós naquele momento. Não que isso talvez seja uma boa opção, uma boa escolha, mas o livre-arbítrio tá aí pra gente decidir aquilo que a gente acha importante. Então talvez você esteja justamente nesse momento, né, pensando, caso compre uma bicicleta, sigo, né, vivendo uma vida em Cristo, ou abandono tudo isso e vou viver então outra vida, vou ir pro mundão, né, vou me jogar nesse mundão velho sem porteira, né, e vou me lançar e deixar tudo pra trás, tudo aquilo que eu vivi em Cristo vai ficar pra trás. Ok, isso é possível. Eu não te indico fazer isso, mas ok, isso é possível. Só que daí eu te pergunto o seguinte: pra onde que tu vai? Porque tem uma música que fala, né, sobre pra onde eu irei se não tenho pra onde voltar. Só tenho você, palavras de vida eterna. Então eu fico pensando nisso, se hoje eu resolvi que eu deixei de ser cristã, eu não acredito mais em nada, eu não quero mais seguir a Cristo, Deus, chega dessa história. Tá, pra onde eu vou? Né? Pra que lado que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Porque tudo isso que me traz sentimento de pertencimento, tudo isso que me completa, tudo isso que faz eu ser quem eu sou, eu vou estar deixando pra trás. E diferente de me mudar para um país e poder levar o feijão preto, ou no meu caso, erva para fazer chimarrão, como eu fiz quando eu estava na Itália, que eu saí daqui com um monte de pacote de erva para seguir tomando chimarrão lá, eu não vou poder levar a presença de Deus para o mundão, para aquilo que eu vou fazer no mundo, né? Para as coisas que são do mundo, que justamente me afastam da presença de Deus. Então é diferente quando a gente está nesse contexto. Lá em 1 João, no capítulo 2 e no versículo 15, vai nos dizer assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a consupiscência da carne, a consupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua consupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então aqui nessa passagem fica muito claro que as coisas que vêm do mundo, as coisas passageiras que o mundo nos oferece, ela não nos pertence, ela não nos traz referência, ela não nos traz sensação de pertencimento, ou pelo menos não deveria. Então, um alerta também nesse vídeo: se por acaso as coisas, né, erradas, as atitudes erradas que nos afastam de Deus, nos afastam de Cristo, elas fizerem sentido para ti
e tu achar que isso realmente te representa, o que te traz pertencimento, tem algo muito errado aí. Então eu peço que tu converse com Deus, que tu converse com alguém, que tu te sinta à vontade para poder falar sobre esses assuntos e peça uma opinião de uma outra pessoa, peça a opinião do Espírito Santo sobre isso, porque se o mundo ele te traz referência e pertencimento, é sinal de que tu não sentiu pertencimento e referência em Cristo. E é aonde nós devemos buscar o nosso pertencimento. É a Cristo, é a Deus que nós devemos pertencer. São as coisas de Deus que precisam nos trazer pertencimento. E quando o nosso pertencimento, quando a sensação de conseguir saber da onde somos, quem somos, né? Para que servimos, para onde iremos, está firmada em Cristo, independente do lugar do mundo onde a gente estiver, a gente nunca vai ter a sensação de não pertencer, porque a gente pertence a Cristo. E por isso, gente, que eu me alegro tanto em poder falar isso com vocês. É por isso que eu amo o Evangelho, é por isso que eu amo Cristo, é por isso que eu amo Deus assim com todo o meu coração, porque nada nesse mundo que é passageiro, volto a dizer, nada nesse mundo pode nos completar e pode nos preencher tanto quanto o amor de Deus. Então, se tu ainda, mesmo tendo assistido esse vídeo, ainda segue em dúvida se casa e compra uma bicicleta, se segue em Cristo ou vai para o mundão, eu peço que tu pense melhor, pense com carinho sobre essa decisão, porque muitas coisas podem acontecer aí para o teu futuro. Então que tu possa estar firmado, que o teu pertencimento ele possa estar firmado em Cristo Jesus, no Evangelho, em Deus. Busque o teu pertencimento em Deus, converse com Ele, peça a ajuda do Espírito Santo para que Ele possa lhe mostrar, que Ele possa te ensinar e que Ele possa gerar em ti, dentro do teu coração, esse sentimento de pertencimento, ao ponto de tu entender que se tu abandonar Cristo, não tem para onde voltar. Como diz a música, não tem para onde voltar, para onde é que tu vai? Se não for a Cristo, se não for em Cristo que te traz esse sentimento de pertencimento. Então, quando a gente se afasta dele, a gente se sente totalmente perdido. E esse sentimento de estar perdido é que deve te acometer quando tu começar a te desviar dos caminhos do Pai. Então pense nisso, tá bom? Acho que é uma forma aí de eu poder te cutucar um pouquinho. Eu tenho tentado cada vez mais cutucar as pessoas. Acho que essa é a minha missão. Então é isso, gente, pro vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês não estejam perdidos, que vocês se sintam pertencentes, que vocês saibam a quem vocês pertencem e que vocês não tenham o sentimento de estar perdidos, não saber o que faz, para onde vai, mas que vocês saibam exatamente para onde vocês estão indo. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, então já curte, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa um comentário aqui embaixo, isso tudo me ajuda a divulgar esse vídeo e também se inscreve aqui no canal, porque quanto mais inscritos tiver, mais o YouTube divulga aí os meus vídeos para outras pessoas, ele recomenda para outras pessoas. É isso pro vídeo de hoje, um beijo e até a próxima!